Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes de estarem na casa do Rei de Israel? Hoje é um culto sexta-feira, culto de libertação. E nós viemos até a casa do Pai para adorar Ele, para honrar o nome dEle, para glorificar acima de todas as coisas. Então vamos ficar atentos, vamos abrir os nossos ouvidos para escutar a voz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu já quero te convidar a abrir as suas Bíblias sem perca de tempo no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro de Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. Profeta Isaías, que viveu 500 anos antes de Cristo, e ele pregava os dias de Cristo, e é essa a palavra que eu quero trazer para a igreja. Vamos estar lendo Isaías 61, versículo 1. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dei ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Fecha a tua Bíblia, toma o seu assento, glorificando ao Rei de Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que eu quero trazer aqui, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração para falar para a amada igreja sobre o profeta Isaías. Profeta Isaías, que viveu 500 anos antes de Cristo, e ele já sabia o que estava para acontecer. 500 anos antes de Cristo ele teve uma revelação. A Bíblia não fala, mas acredito eu que ele foi arrebatado em arrebatamento de sentidos. E Jesus, Deus poderoso, levou ele até os dias de Jesus. E sabe o que ele viu? Ele viu Jesus curando. Ele viu Jesus colocando o enfermo liberto, o cativo liberto, o cego enxergando. Ele viu tudo isso. Ele viu Jesus Cristo lá no Calvário. Sabe por quê? Porque ele buscava Deus. Sabe por quê? Porque ele temia Deus. E essa palavra, irmãos, essa palavra fala, revela o que aconteceu com Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos abram aqui rapidamente junto comigo no livro do evangelista Lucas, para os irmãos conhecerem, saberem o que eu estou falando aqui é verdade e real. Livro do doutor evangelista Lucas, capítulo 4. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, versículo de número 18. Glorificado e exaltado seja o nome do Deus de Israel, o Deus que está dentro desse lugar, em cima desse altar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentando-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam sobre ele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que está escrito no livro de Isaías. Aleluia! Quantos estão entendendo o que está saindo daqui de cima desse altar? Jesus Cristo estava na sinagoga e todos olhavam ele, e ele pegou o livro de Isaías e começou a ler. Ele começou a ler e falou assim: os cativos estão sendo libertos, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, e a profecia se cumpre hoje. Quantos estão entendendo, irmãos? Dê glória a Deus. Porque o que Isaías tinha visto há 500 anos atrás, pastor Pascoal, 500 anos depois, no dia de Cristo, Jesus Cristo, estava acontecendo. E Jesus Cristo veio para dar liberdade para você. Ele veio para curar você. Ele morreu naquele dia para que hoje você estivesse vivo. Ele sofreu naquele dia para que hoje você fosse curado. Glorificado seja o nome do Senhor. Repita comigo assim: enviou-me a curar os quebrantados do coração. Sabe o que você tem que entender? Você tem que entender que quando você serve a Deus, a Jesus Cristo, você tem que vir quebrantado. Você tem que vir rasgar a alma para o Senhor Jesus Cristo e falar o que você passa. Você não pode simplesmente entrar dentro de uma igreja como essa e só vir por vir. Não, eu sou crente, hoje eu vou lá na igreja. Não é isso. Ser crente é ser diferente. É ser luz para este mundo, sal dessa terra. Ser crente não é vir só à igreja. Ser crente é ser diferente. Ser crente no meio dos crentes é fácil. Ser luz onde a luz é fácil, pastor Kleber. Agora eu quero ver ser luz lá nas trevas. É ser luz lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Eu quero ver você pregar o evangelho lá também. Dar glórias a Deus lá no meio deles também. Quantos estão entendendo? Então, o que nós temos que entender, irmãos, é que quando a gente chega na igreja, a gente tem que se rasgar, irmãos. Nós temos que abrir o nosso coração mesmo, para que Jesus Cristo venha nos escutar a nossa oração. Porque se for diferente disso, se a gente chegar forte, não, eu só vou lá na igreja, não vai acontecer nada, viu, irmão? Eu já te falo aqui. Sabe por quê? Se fosse diferente, eu ia rasgar a Bíblia aqui num versículo que fala assim: vinde a mim vós, fracos e cansados. Se você é forte e poderoso, você não vai servir a Deus, a Jesus Cristo. Ele nem ouvidos vai te dar. Quantos aqui já tiveram a experiência, porque eu já tive? Um dia eu estava muito amargurado, irmãos. Eu estava no pior dia meu. Eu era crente, tudo, mas eu estava no pior dia. E esse pior dia, sabe aquele dia que a gente fala: eu não tenho força para mais nada, eu não consigo nada, eu não consigo nem orar. É esse dia que Jesus Cristo te ouve. É esse dia que quando você reconhece que não pode, aí ele começa a andar, ele começa a se inclinar, ele começa a dar ouvido à tua oração. Aleluia. Quando você mostra para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, que você não consegue, é aí que ele entra, é aí que ele muda,
É aí que ele vem com a resposta. E aquele dia, quando eu estava no meu quarto, triste, angustiado, eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, porque eu sabia que o único que pode resolver essa situação era o Espírito Santo. E para os irmãos entenderem que quando eu estava ali orando, Senhor, Senhor, me ajuda, responde, vi a resposta. Irmãos, na mesma noite veio a resposta do Senhor e mudou a minha vida. Veio naquele dia a resposta do Senhor e eu fui fortalecido, fortificado. É a partir das nossas lutas que fortalecemos a nossa fé. É a partir de quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte. É quando Jesus vem e nos fortalece. O que precisamos só entender. O que precisamos entender é reconhecer que somos limitados, pastor Renato. É reconhecer das nossas falhas. Precisamos reconhecer que não conseguimos sozinhos. Precisamos reconhecer das nossas falhas, dos erros que cometemos, das limitações que nós temos, irmãos. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela poderia não saber essa escritura que nós lemos aqui, que Jesus Cristo veio para os quebrantados de coração. Mas ali ela foi até Jesus dessa maneira. Ela foi a Jesus desse jeito que Isaías falou e que Jesus Cristo profetizou ali. Entenda bem, irmãos, abre bem os seus ouvidos que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Ela foi, irmãos, quebrantada do coração. Ela foi, irmãos, com as últimas forças. Ela foi, irmãos, com a sua última oportunidade, quem sabe. Porque a Bíblia fala que há 12 anos essa mulher sofria. Essa mulher de repente não teria nem força nem para andar. Mas ela usou da sua última força que tinha. Ela foi lá, foi até Jesus. E se eu for lá e eu tocar nele, eu serei curada. Se eu for lá, eu vou ser curada. O que os irmãos têm que entender é reconhecer. Reconheça que você não pode. Reconheça que é só Deus que pode na tua vida. Chega como ela, se humilha, vai rastejando, mas vai até lá, vai até onde o Espírito Santo está. Não entra só dentro de uma igreja, não entra só dentro do lugar e comece a falar da boca para fora ou louvar da boca para fora, mas comece a fechar os seus olhos e entrar de verdade, de coração, corpo e alma. Começa mesmo a adorar a Deus. Feche seus olhos, comece a chorar. Chama a atenção de Deus. E se sua vida não mudar, eu deixo aqui minha Bíblia e não venho mais. Porque a minha mudou. Porque eu um dia virei minhas costas para o mundo e falei, eu nunca mais vou servir esse mundo. Como que nós conseguimos forças, irmãos? Como? Nós temos que ter forças, não é? Mas para ter força, eu tenho que me alimentar. Do que estamos se alimentando? Do que a gente está se alimentando para ser fortificado? De televisão? Novela? Aí nós não conseguimos. A televisão mesmo, ela bombardeia a sua psique. E inconscientemente, aquilo fica na sua memória, sem você saber. E depois você vai ficando fraco e não consegue mais nem orar. Filme, novela, se alimentando do mundo. Desse jeito não dá. Agora, se você fazer igual Jesus Cristo falou, se alimenta da palavra,
Medita nela de dia e de noite. Comece a orar. Comece a jejuar. Aí eu quero ver. Se você continuar fraco, aí você pode vir falar para mim. Ó, obreiro Diego, ó, o que você falou não deu certo. Pode vir falar. Eu desafio aqui. Eu desafio. Naamã. O que aconteceu com Naamã? Naamã, ele era uma pessoa próspera. Naamã, ele era chefe do rei de Arã naquela época da Síria. Ele era chefe do exército. Ele podia, ele comandava, ele fazia o que ele podia. Sabe por quê? Porque ele ganhou muita batalha com a mão dele. E ele tinha ali o ego alimentado pelo rei, pelas pessoas que estavam ao redor dele, pelas autoridades. E ele era muito alimentado. Desse jeito, como ele ia querer a cura? Como ele queria ele se libertar daquela lepra? Como? Ai, irmão. Ele foi até Ele ficou sabendo que o profeta Eliseu curava. Ele ficou sabendo que tinha um profeta naqueles dias que podia resolver a situação dele. Aí que eu quero que você entenda. Só que ele foi por ir. Ele foi por ir. Ou seja, se vir por vir, não vai receber nada. Nada. Pode chorar, se vir por vir, não vai. Tem que ter propósito, tem que ter ali no coração, rasgar o coração, chamar a atenção de Deus. Não sei, se joga no chão, dá cambalhota, mas faz alguma coisa. Ele foi até o profeta Eliseu. Só que ele nem chegou lá, né? Ele mandou cartas aos reis, e os reis mandaram carta para o profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu, irmãos, os profetas, irmãos, é profeta. Profeta, quando ele ora, quando ele tem intimidade com o Espírito Santo, é diferente. Ele não olha para a sua carcaça, para o seu corpo, para a sua cara, para o seu rosto. Ele olha para dentro de ti, para o teu coração, pela intenção do seu coração, pela intenção do seu intelecto. O profeta de Deus, ele enxerga o interior da pessoa pela revelação do Espírito Santo. E quando o profeta Eliseu olha para dentro daquele homem, quando o Espírito Santo revela aquele homem, ele fala assim: esse homem aí está cheio de ego. Desse jeito é impossível de receber a cura. Ah, tá aqui, tá escrito aqui, ó. Eu quero receber a cura da lepra porque eu sou o chefe do rei do exército da Síria e eu quero receber. Acredito que quando ele estava lendo, ele já começou a ver o coração dele, daquele homem cheio de ego, cheio de eu posso, eu consigo, eu faço. Não vai receber desse jeito, não vai. Temos que entrar dentro da igreja humilde. Temos que entrar dentro da igreja sabendo que não podemos nada, que não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ver o brilho do farol. Nós temos que ver aonde está o brilho, aonde está a fumaça do Espírito Santo. Aonde há fumaça, e se há fogo, há poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Naamã teve que se humilhar, irmãos. Naamã teve que quebrar esse coração duro para receber a sua cura, para receber a sua libertação. Porque quando ele estava vestido da couraça, das roupas ali, ninguém via. Só ele e a família dele, que conta na Bíblia. Só a família dele sabia. Era uma vergonha que ele tinha, Diácono Álvaro. Era uma vergonha que ele tinha. E ele queria se libertar daquilo. Ele queria fazer de tudo para se libertar. E é o que temos que aprender com esse homem.
temos que descer, temos que se humilhar, temos que reconhecer que nada podemos, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. E ali o profeta Eliseu falou assim: mergulha 7 vezes lá no Jordão, para você receber a cura. Rio Jordão, para quem não sabe, era águas barrentas, águas sujas, águas não puras, águas que não dava nem para nadar. Só que o profeta viu o coração dele, vai ter que mergulhar 7 vezes. Se não fazer desse jeito, se vira, você é só lepra. Não adianta. Vai ter que se humilhar. Vai ter que vir, igual nós lemos aqui, que Jesus Cristo veio para uns quebrantados de coração, os cansados, os oprimidos. Jesus Cristo só veio para esse tipo de pessoa, tá? Se você é forte, consegue, tudo pode, não sei o que você está fazendo aqui. Eu falo mesmo, irmão. Sabe por quê? Jesus Cristo uma vez me revelou, é meio forte, mas que eu tinha como se fosse a unção de João Batista. É forte dizer isso, mas Deus só me revela coisa assim de exortação. Eu falei: Senhor, outro dia, quem acompanhou aqui sabe. Eu falei outro dia: Senhor, me dá uma palavra. Ele me revelou na noite. Ele me revelou na noite o tema da palavra. E foi assim, ó: arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te enquanto há tempo. Enquanto pode se achar o Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que entrar dentro da igreja e reconhecer que somos falhos. Reconhecer que precisamos de libertação. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Precisamos lutar contra o leão, contra o urso, todos os dias da nossa vida. Porque sempre vai ter a voz do Espírito Santo e a voz do inimigo do nosso lado. E se você se alimentar de televisão, de internet, de sei lá o que for, desse mundão, você não vai ter força para dar ouvido ao Espírito Santo. Sim ou não? Fique de pé, irmãos. Já vou estar acabando aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é de muito falar, não é de muito pregar, mas é de revelar o que o Espírito Santo traz à igreja. E é por isso que quando entramos na igreja, desde as 8 horas em ponto, temos que abrir os nossos ouvidos, temos que dar reverência ao Senhor, a quem está aqui na frente, aos profetas que ministram nesse lugar, porque Deus fala desde o começo do culto. Eu quero orar aqui, eu quero orar por pessoas, eu quero orar por pessoas que reconhecem, que precisam se fortalecer na fé. Pessoas que falam assim: não, eu preciso me fortalecer. Eu quero orar aqui por pessoas que precisam de se libertar de vícios, de falhas, de erros. Pessoas que não conseguem se afirmar na igreja. Pessoas que não têm, sabe, não conseguem se fortalecer. Se você for uma dessas pessoas, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que buscam pela família, pessoas que têm familiares que precisam de libertação, pessoas que precisam de cura. Você que veio buscar pelo seu irmão, pelo seu familiar, você que representa ele, vem aqui na frente. Você que tem dores, dor de cabeça, você que tem pensamentos de acidente, pensamentos de doenças, pensamentos que não vêm de Deus, vem na frente. Vem na frente aqui pessoas com vícios, pessoas que reconhecem que só Deus é o Senhor. Porque assim como o povo do Egito, como o povo estava ali cativo, como o povo estava naquele lugar,
comendo cebolas, comendo alhos. Aquele povo estava escravos. Eles estavam sob um poder maligno e satânico. Eles estavam oprimidos por uma força maligna. Só que o meu Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Meu Jesus Cristo veio para dar-nos uma terra que mana leite e mel. Eu vou fazer uma oração aqui, irmãos. E se há demônios, e se há espíritos malignos que assolam a tua vida, ele vai cair por terra hoje. Se há demônios que aprisionam as vidas, pessoas que querem estar em outro lugar e não podem estar lá no Egito, na escravidão, mas é para você estar lá na terra onde mana leite e mel. Mas você, porque está oprimido por demônios, você está lá no Egito ainda. Eu vou orar e essa força maligna vai cair por terra. Na autoridade de Jesus Cristo que há em cima desse altar. Todos, coloque as mãos no peito, no coração, todos, as duas mãos, todos. Os pastores aqui na frente, eu peço que os pastores fiquem desse jeito assim, como Moisés estendia as mãos para o povo, para vencer. Todos fechem os olhos, curve a fronte. Não abra o seu olho por nada. Só feche os olhos e entre em comunhão. Não fala nada. Eu vou orar por você. Abra teu coração se você quiser ser liberto. Se você quiser ser sarado, curado. Senhor meu Deus, ó poderoso de Israel, ó Deus criador do céu e da terra, o Deus que está nessa igreja, o Deus que é revestido de poder, de milagre, de sinais, prodígios, o Senhor Deus de Israel, eu clamo a Ti agora, envia os Seus anjos neste lugar, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel agora, Senhor, que venha guerrear agora, Senhor, venha nos proteger agora em nome de Jesus. O demônio que aprisiona essa pessoa, o demônio que aprisiona essa pessoa, seja lá em qual vício for, seja lá onde ele estiver, vem aqui agora, manifesta agora, eu ordeno, no poder de Jesus Cristo, manifesta agora o poder, em nome de Jesus, manifesta agora, aquele que está aqui, espírito maligno, o espírito que vem assolar, o espírito que vem ser cativo essas pessoas, manifesta agora, é na autoridade de Jesus Cristo, eu oro agora no sangue carmesim, que venha sobre cada um de nós, Senhor, é aquele que vem buscar pelo familiar, liberta, cura, sara, restaura, renova, porque eu creio que o Senhor veio para dar vida em abundância, Senhor, eu quero ver, Senhor, testemunho nesse lugar, eu quero ver o Senhor operar aqui, Senhor, em nome de Jesus, caia agora por terra toda corrente, toda muralha, caia agora por terra tudo que vem assolando, em nome de Jesus, assim como o povo estava escravo, cativo no Egito, Senhor, venha dar liberdade agora, venha dar liberdade, Senhor, e que esse povo venha, Senhor, estar numa terra que mana leite e mel, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, é na autoridade, você sai daqui livre, você sai daqui liberto, senão eu viro as costas e não venho mais. Em nome de Jesus, põe os seus anjos agora, Senhor. Envia lá na casa de cada um aqui representado, envia lá na casa de cada um aqui, Senhor, e coloca por terra todo o demônio, tudo que vem, Senhor, assolar, tudo que vem, Senhor, em nome de Jesus, vai bater em retirada todo espírito maligno, tudo que assola esse povo, Deus poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Opressão maligna, depressão, Arabacaiaçúria, todo pensamento, sentimento que não provém de Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Enfermidade,
Arabacamanaia sai na alma. Arabacomanaia sai. Vai batendo em retirada agora. Em o nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor. Rabacomanai da planta dos pés ao alto da cabeça. Que todo mal, Arabacamanai, saia. Visita, Aramandúria, sai. Os ossos, todo o atrofiamento vai jogando por terra. Rabacomanábia, nessa noite, vai quebrando as correntes, cadeias. Andaia, sai, Nerebá. Arabacamanaia, sube. Visita, Senhor. Dá vitória nessa noite. Que todo mal saia em o nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Volta para o seu lugar, irmãos, crendo que você é livre hoje. Em nome de Jesus.